terça-feira no ar, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube Mundo Afora, e a gente abre o programa com informação e ela é importante. Aliás, ela repercute no mundo, mas aqui na aldeia chega e altera as pretensões do Internacional. Boa tarde, Taigor Jank. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. A FIFA autorizou a extensão dos vínculos unilaterais de jogadores estrangeiros que atuam no leste europeu. Isso significa que qualquer jogador que tenha contrato com algum time da Rússia ou da Ucrânia, devido ao conflito entre os dois países, pode sair por conta própria e assinar um contrato de empréstimo até junho de 2023. Essa normativa ela já estava em vigor desde março, com validade até o final deste mês de junho. Foi através dessa normativa que o Internacional conseguiu a contratação do Vitão, zagueiro do Shakhtar Donetsk, por exemplo, e com a ampliação dessa janela alternativa por mais um ano, o Inter aumenta a sua possibilidade de manutenções, mas também de reforços para essa e, inclusive, para a próxima temporada, Meneghetti. E quando a gente fala de um nome da envergadura de Yuri Alberto, eu penso que a gente tem que ter uma responsabilidade redobrada. Porque esse é um jogador que mexe com o ânimo da torcida do Internacional. Na semana passada eu trouxe a informação de que Yuri Alberto é o nome dos sonhos para vestir a camisa 9 do Internacional, segundo o presidente Alessandro Barcelos. Eu tive essa informação do alto escalão colorado e mais, que o Inter aguardava uma normativa da FIFA que foi publicada hoje, permitindo, como disse o Taigro, que os jogadores que se sintam desconfortáveis de atuar na Rússia ou na Ucrânia possam até junho de 2023 procurar um outro destino. Mas o Inter terá muita cautela nisso, porque o Inter ainda não recebeu todos os valores do Zenit, que comprou o Yuri Alberto por 25 milhões de euros em janeiro, e mais do que isso, é uma contratação muito recente. O Yuri Alberto não foi contratado há 2 anos, ele chegou agora, há um semestre na Rússia e está lá muito bem, mas gostaria de voltar a atuar no futebol brasileiro. Tem uma filha pequena em São José dos Campos, na Grande São Paulo, ali a 80, 100 quilômetros de São Paulo, e gostaria de ficar no futebol brasileiro. A situação de conflito lá mexe com a vida de todo mundo e também com a dos jogadores de futebol. Então a gente não pode criar aqui uma expectativa de que agora o Yuri Alberto será jogador do Inter, não, mas a porteira abriu. E há um empurrão para que o Internacional possa realizar este sonho. Enquete interativa na nossa live do YouTube que a gente coloca agora no ar. Vamos lá. Yuri Alberto é o que falta no Internacional? Sim, o grupo fica completo e briga por títulos. Não, o time tem outros problemas importantes. Eu quero escutar o Fabiano Baldasso. Diga lá, Baldasso. Não que tu precise, Meneghetti, mas eu quero ajudar a tua explanação para que as pessoas definitivamente entendam o processo Yuri Alberto, o que muda a partir de agora. A informação inicial do senhor Leonardo Meneghetti trazia a ideia de que o Yuri Alberto gostaria de não voltar para a Rússia neste momento até o final do ano, com um filho pequeno, instabilidade por lá. Então, ele poderia tentar ser emprestado para o Inter. Agora não é só mais tentar, ele tem o direito de tentar. Ele não está mais submetido à decisão do Zenit. Se o Yuri Alberto chegar à conclusão de que ele efetivamente quer não jogar lá até esse período que a FIFA estabelece, ao meio de 2023, ele tem o direito de exigir isso. Abre-se uma porta que não existia, e essa porta pode sim ser definitiva. Ribeiro Neto, quero te ouvir. Então nós estamos chegando à conclusão que o Inter deu muita sorte ao não contratar o Bruno Mendes. Porque se vocês fizerem... Tu tá errado, tá? Mas tudo bem, vamos lá, prossiga. O que isso tem a ver? 3 milhões de dólares em reais dá quanto, Meneghetti? 12 milhões e meio de reais. 12 não, milhões. não, 3 milhões de dólares. É que não seria 3 milhões de dólares, seria 2,5, 12,5 de reais. Tá, 12,5 de reais. Isso paga uma temporada do salário do Yuri Alberto. É, praticamente. Portanto, parabéns ao Inter, com muita sorte vai poder bancar. Porque não me venham com essa história. Vocês acham que o Inter é o novo rico do futebol brasileiro. Só que vocês estão desconsiderando uma coisa. Assim como a Rússia vai ter esse prejuízo do seu campeonato, muitos jogadores vão querer sair, né? As contas estão lá barradas no switch, essa coisa aí do banco e tal. Talvez o Inter não receba grande parte do valor do seu dinheiro.
Que dinheiro é esse que vocês acham que o Inter está plantando embaixo da terra? Então, assim, eu vou dizer, para trazer o Yuri Alberto, beleza. E vamos dizer, né? No contrapeso, que bom que o Inter não contratou o Bruno Mendes. Nós começamos aqui o programa em Porto Alegre, né? Começamos a sair pelas ruas, o Ribeiro já chegou no Chuí, né? Ele não passou, tem vários caminhos que nós precisamos tentar entender. Até o César é mais ponderado o primeiro deles, que vergonha. O primeiro ponto que me parece importante. Vamos lá, César. Eu gosto muito da ideia e o Inter foi brilhante na leitura das contratações do episódio da guerra. Isso ampliou agora. E a partir dessa ampliação nós teremos uma modificação. A notícia trazida pelo Meneghetti, que vocês, repórteres da nova geração, JB, Tava indo bem, César, tava indo bem. Vocês desconsideraram na semana passada. Curiosamente, o Meneghetti postou um vídeo no YouTube, falou aqui no Donos da Bola, o pessoal, tá velho. É um devaneio? Cara velho. Devaneio? Ele tá fora e tal. O Ribeiro foi até o Chuí só vai ter vídeo no YouTube do JB, a dupla vai encher de vídeo. Eu vou dar um conselho para vocês, colhem e copiem o vídeo do Meneghetti da semana passada que aconteceu hoje. O que todos estão falando, César. tá? Colhem e copiem. Então, o Ribeiro, questão de ordem, o Ribeiro foi até o Chuí para criticar a direção do Inter, cruzou lá, foi pro Uruguai para falar do Bruno Mendes, e tu foste até a Zona Sul lá, qual é o bairro Colorado? Tu tá lá no apartamento do Meneghetti, né? Tu tá sentado, tu comendo um churrasquinho com o Meneghetti pra estar elogiando ele do nada. O único que vai entender... É guerra na Rússia e tu faz a elogia ao Meneghetti. O único que vai entender é Fabiano Baldassi, que é o Colorado aqui do programa. Vai entender ou não vai o Fabianinho Baldassi? Olha lá aquele rostinho bonito lá. Hoje ele tá um pouco diferente, tá mais perto da tela, conseguiu estar mais feio do que normalmente ele é. Então o Baldassi fala com a gente, pelo amor de Deus. Não. Fala, JB, vamos lá. É que eles não querem falar de futebol. O Ribeiro quer criticar, o Baldassi quer torcer, o César quer puxar o saco do Meneghetti. E eu quero só informar. E eu só quero informar. E um informa. Teve que ouvir, essa teve que ouvir. Vamos lá, JBzinho, quero te ouvir. Beleza, JB, desculpa esse jornalismo mal feito. Fala aí, Armando Nogueira. Te deixou constrangido. Claro, com certeza, né? Mas, Meneghetti, eu já vou atualizando aqui algumas questões, tá? Primeiro, eu bati um papo, não pedi o segredo, vou falar. O super empresário do Brasil hoje, o super agente do Brasil, André Cury. Falei com ele rapidamente antes de entrar no ar. Ainda não tem nenhuma definição. O Yuri vai pesar todos os prós e contras e a gente tem que ter o seguinte, tá? Ele tem contrato com o Zenit longo. Esse contrato foi assinado de 5, 6 anos. Ganhando uma grana na mão, ele foi bem lá, titular, ganhou título, sabe, tá bem, tá adaptado e tudo mais. Então ele precisa pesar. Vai vir aqui emprestado até o meio do ano que vem. Sim, mas depois ele tem que voltar para lá, provavelmente. Aí como é que vai ficar o clima? Tudo isso ele vai ter que pesar e colocar numa mesa e ver quais são os prós e os contras. Primeira questão. Não tem uma definição ainda. Mas é óbvio que agora tu elimina o Zenit da parada. Se tu convencer o jogador, e há a possibilidade, porque é óbvio que o cara tá inseguro, eu estaria inseguro. Mas não tem guerra na Ucrânia. Meu amigo... Na Rússia. Na Rússia. Meu amigo, e se os caras da OTAN do nada apoiam a Ucrânia e começam a invadir a Rússia? É óbvio que todo mundo está com medo disso. A gente tem que ter essa possibilidade. Os jogadores da Ucrânia estavam treinando. Se isso acontecer, não é o campeonato que acaba, o mundo para, né? Provavelmente. Não, mas eu estou dizendo que o Ribeirinho, vamos lá, o cara está aqui, o cara está protegido. E se acontece um negócio, acontece exatamente a mesma coisa que aconteceu com os jogadores da Ucrânia. Eles estavam treinando um dia, estourou a guerra, no outro dia eles estavam num... bunker ou bunker que chama? Bunker. Bunker. Estavam num bunker no hotel, escondidos. Então, assim, é uma questão de segurança, não é, vou parar de jogar futebol. Isso está sendo pesado pelo jogador. O Baldassi quer falar lá, vem Baldassi. Eu queria avisar o Ribeiro Neto, que está tentando transformar o Inter num clube médio do futebol brasileiro. Presta bem atenção no Baldassinho, Ribeiro Neto. O Internacional vai comprar o Bruno Mendes. O Internacional, se puder, vai trazer o Yuri Alberto pagando mais de 1 milhão por mês para ele. O Inter vai trazer o Arangues pagando R$1 milhão por mês. O Inter vai comprar o Wanderson por 4,5 milhões de euros. Sabe por quê? Porque o Inter é gigante. E sabe por quê? Porque o custo de futebol de um clube
Não se define pelo númerozinho que está colocado ali. Se define com a relação ao benefício. Porque se o Inter tiver um time competitivo, o Inter enche estádio, o Inter ganha título, o Inter vende jogadores e sai na urina esse valor gasto, Ribeiro Neto. Tu não vai conseguir transformar o Inter num clube médio. Ainda bem, e que bom, né, que o jornalismo ganhou um cara, uma comunicação, o Baldasso, que é da área de humanas, né? E certamente, se você fosse engenheiro, matemático, nós estávamos ralados aqui, né? O mundo não é assim, né, o Baldasso. O mundo é de ativo, passivo, balanço equilibrado. Isso aí que tu plantou é a história que eu me lembro uma vez, você vai lembrar. Tá, mas eu quero só te dizer, eu vou ter que fazer essa parte. O balanço equilibrado, o Grêmio foi rebaixado com o balanço equilibrado. Não, mas aí é incompetência. Aí é não, mas eu tô falando de incompetência, claro. Só o balanço equilibrado não resolve. Beleza, mas eu tô sendo pragmático, que tu sabe disso. É que o Yuri Alberto, Ribeiro, o Yuri Alberto e o Arangues colocam o time do Internacional num outro patamar. Tá, isso não de competitividade e de qualidade. Beleza, e isso não traz o dinheiro que tu acha que vai trazer. Não, mas isso aí valoriza, por exemplo, isso aí pode valorizar jogadores como o Maurício, valoriza outros jogadores como o Daniel, valoriza outros jogadores jovens que ali na frente, em vez de ser vendido por 5 ou 6, podem ser vendidos por 10 ou 12. É um futuro que tu não sabe como é que vai ser. Mas a gente nunca sabe o futuro. Agora é muito mais fácil tu ser campeão com o Yuri Alberto do que com o David de camisa nova, Ribeiro. Com todo respeito, tá? Então, assim, eu acho que o foco do Inter tem que contratar o Pedro do Flamengo. Mas esse tem dinheiro, mas aí, Ribeiro, aí me desculpa, Ribeiro, tu tem quase 40 anos de jornalismo como eu. Aí tem que ler o contexto. O contexto é que o Yuri Alberto jogou no Internacional, se adaptou, gostou. Sabe onde é que o Yuri Alberto estava no final de maio? No Beira-Rio, vendo um jogo do Internacional. Perfeito. Ah, não, Meneghetti, mas era a final da Libertadores. Não, era da primeira fase da Sul-Americana. Porque ele tem ambiente no Beira-Rio. Meneghetti. Tu tem que ler o contexto. O Pedro não tem ambiente no Beira-Rio. E se houver oportunidade, o Grêmio e o Inter têm que contratar o Pedro. Eu vou dizer, tu acha que um clube da nossa aldeia aqui, de Porto Alegre, né, tem suporte para ter 6, 7 jogadores ganhando mais de 1 milhão por mês? Acho que sim, acho que tem. Tá se os jogadores tiverem este rendimento que justifique dentro de campo, sim. Eu prefiro o jogador de 1 milhão que renda dentro de campo do que o de 250 que não rende nada. E nós estamos cheios aqui no Rio Grande do Sul de 250 e de 600 que não jogam nada. Ribeiro, futebol, ele tem algumas características, ele é muito subjetivo. Não, ele é subjetivo. Falar, eu vou dizer o que aconteceu. Eu vou dar um dado para vocês, isso aqui é informação. Anotem aí. O Grêmio tá mal, né? Sim, muito mal. Muito mal. O time do Grêmio não existe. É um horror, tá todo mundo duro. Todo mundo mal, ninguém consegue jogar, tá tudo errado pro Grêmio. Sábado, a loja do Grêmio, a Mega Store lá, a Grêmio Mania, lá da Arena, vendeu um pouquinho menos de 1.000 camisas numa manhã e faturou mais de R$230 na manhã. 230 mil reais. R$1.000, desculpa. Na manhã do jogo do Grêmio contra o poderoso Sampaio Corrêa. Uma contratação que faça um time evoluir, que tu mude a média, isso não tem repercussão no dia da manhã do jogo. Isso repercute por muito tempo. E isso paga a conta. Foi só por causa do Lucas Leiva? Claro! Não, claro também não, não é o Lucas Leiva, é a relação com o Grêmio. É óbvio que a loja já está lotada. Vem, Baldasso! Pelo amor de Deus. O Ribeiro Neto, que entende mais ou menos de jornalismo, tentou há pouco dar uma aula de administração, de contabilidade, pois quem vai dar aula para o Ribeiro Neto agora sou eu. Quando uma empresa vai contratar um vendedor do seu produto, aí chega o homem do RH e diz o seguinte, ó, tem 2 vendedores aqui para contratar. Um deles custa tanto e o outro custa 6 vezes mais. E aí o dono da empresa vai perguntar por que esse custa 6 vezes mais? Porque ele é o maior vendedor do teu produto no país. Então contrata ele. Contrata ele. Se o Internacional gastar o que tiver que gastar, se o Inter traz o Yuri Alberto, o Arangues, contrata em definitivo o Wanderson, primeiro, o Inter transforma o seu ambiente numa loucura, vende camiseta, enche estádio e se torna um time competitivo. Pois eu vou te dizer, o Meneghetti citou antes o Maurício, eu cito mais um, eu cito o Johnny. Se tu tem um time campeão com esses jogadores, em que um desses 2 dá certo, só vendendo o Maurício ou o Johnny, tu paga tudo que tu gastou o ano inteiro. Isso é pensar grande, Ribeiro Neto. Porque hoje, a dupla Grenal não consta em nada. O Inter e o Grêmio não constam brigando por título algum. Eu quero o Inter dando um salto, aumentando o seu custo e dando um salto para brigar por coisa maior. Se tu quer a dupla Grenal sem disputar nada, aí são pensamentos diferentes.
O JB queria falar? Não, eu quero informar, Meneghetti, porque até para debater tem que ter boas informações. Não adianta colocar o Pedro como uma possibilidade, porque ele não é real. O Flamengo iria pagar 110, o Palmeiras iria pagar 110 milhões de reais, mais um salário de 1 milhão de reais para o Pedro trocar o Flamengo pelo Palmeiras. Fora que o Yuri Alberto é muito melhor que o Pedro. Não, eu não vou entrar nesse mérito necessariamente, tá? Não vou entrar nessa... Não, mas... É que não é, né? Eu não só quero... para deixar claro, o mas não Pedro me interessa joga essa uma discussão. barbaridade. Não, eu concordo com isso. Mas eu não vou entrar nesse mérito de Pedro, de Yuri Alberto, porque se eu pudesse eu fazia um ataque com os dois. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: o Yuri, o grande lance é, tu não precisa comprar ele. Tu vai pagar 1.200.000, que é o salário dele por mês, que é muito alto de fato, mas tu vai lá e tu vai pagar só o salário. Tu elimina os 110 milhões. Então, se o cara chega assim, mas por que não foi no Pedro? É desinformar. Então, a informação é essa. Tem que pagar os 110 milhões e mais 1 milhãozinho pro Pedro. Uma burdoada que tem o endereço, né? @Ribeiro Neto. Né? Não, tô só reparando, fazendo reparos históricos. Tem volta. Outras histórias, outra informação. Tô só na linha da informação aqui nesse momento, tá? O Internacional hoje tem uma folha de 10 milhões de reais aproximadamente. E eu fui no site cuidadosamente, fui lá, a gente tem noção de mais ou menos quanto ganham cada jogador. E eu encontrei entre 13 e 14 atletas que estão hoje no site do Inter que ganham menos de 100 mil reais. Então o Inter tem muitos jogadores tipo Tauan Lara, tipo o Emerson Júnior, goleiro, tal. O Inter tem um grupo inchado de 38 atletas, vai ser o Bruno Mendes agora, libera 250 mil da folha, mas é muito guri com um cara que ganha muito. Tu entendeu? Tem altos salários e muito guri, que ganha na casa dos 100 mil. Isso até é um problema, tu tem que ter caras da meia idade ali, Tudo bem, mas o que eu quero mostrar é, o Inter tem um elenco grande, mas muita gente ganha pouco. Se tu pegar 10 jogadores do Inter, 12... preenche 1 milhão da folha. E o resto aí sim. Alan Patrick 1 milhão, Tyson na casa de 1 milhão, o Edenilson renovou agora 800, o Depena 400. Tá, o Tyson é 1 milhão? Não é 650? Colocando tudo, o aluguel de passe e tal, imposto, porque o Inter paga imposto, a conta final é 1 milhão. Eu quero dar um... Como é que é o TBT que se chama, né? Turback. Como é que é? Vai, vamos lá. Tu vê, o Internacional tem toda essa capacidade financeira, né? Esse universo assim que não tem fim, né? Vamos pela grandeza, embora todos os títulos grandiosos da dupla Grenal foram feitos sem precisar esse aporte financeiro, tá? Todos, inclusive os campeonatos mundiais. Que esse clube, há 2 semanas, estava em greve, porque ficou 3 meses atrasado o direito de imagem. Então não me veio com bolhufas, porque isso aí eu estou vendendo uma ilusão que não existe. Eu concordo que tem problema Mas como financeiro. assim não existe, Ribeiro? Não existe! Ai, como assim não existe, Ribeiro? Vamos pagar, vamos fazer isso. Mas como não existe, Ribeiro? O Inter tem interesse no jogador, o jogador quer ficar no Brasil e a FIFA deu uma normativa. Aí tu quer passar uma desinformação pro telespectador. Nós temos que ter a responsabilidade de não dizer assim, o Yuri Alberto vai jogar no Inter. Não é esse o caso. O caso é, o Inter sonha com o jogador e agora a FIFA abriu a porteira. Tá aqui, ó. É só negociar. Bom, tem que negociar. É a minha opinião, eu acho que é a irresponsabilidade... Contratar o Yuri Alberto é irresponsabilidade. Pagar essa fortuna, um dinheiro que não tem, é uma irresponsabilidade. Tá, mas aí é um outro ponto. O que eu tô ponderando aqui é o seguinte, ó. O Inter tem uma folha hoje de 10 milhões de reais, beleza? Beleza. O Inter está liberando o Dourado 450. O Inter vai liberar o Wesley Moraes 400. A direção está fazendo outros pequenos movimentos. O Thiago Barbosa, que é um zagueiro, está indo para o CSKA Sofia. O goleiro do Sub-20, que defendeu pênaltis está indo para o Rio Ave, na Copinha. O Inter está fazendo liberações de jogadores, quer liberar outros, daqui a pouco um Bosquilha, um PV, só aí tem R$500 mil. Está rescindindo com o Marcos Guilherme. Então o Inter está fazendo movimentos para, dentro desses 10 milhões de reais, colocar 1 milhão do Arangues e 1 milhão do Yuri Alberto. Parabéns. E isso, se tu tem. O teu negócio, o orçamento é 10 milhões na folha e tu bota esses caras dentro, beleza. Só que eu acho que o Ribeiro tem um ponto que eu penso que pode ser avaliado, tendo uma empatia com o teu ponto. Talvez o negócio do Inter seja, olha, se nós estamos atrasando a nossa folha não é de 10, a nossa folha tem que ser de 7, 8 e paga as contas para manter em dia. Talvez seja isso, porque não adianta ter uma folha de 10 e não pagar essa folha de 10. Fala, Baldasso. Eu quero fazer, isso o Ribeiro não coloca dentro do processo. Nós falamos aqui do Yuri Alberto e do Arangues. São jogadores que não teria custo de compra. O Inter não estaria comprando esses jogadores. O Inter pagaria um salário evidentemente elevado para esses atletas. Esta economia, entre aspas, ela tem que ser colocada no processo.
Eu vou dizer uma coisa para vocês, o que coloca mais em risco o dinheiro do clube? Tu dá 1.200.000 por mês pro Yuri Alberto de salário ou tu pagar 11 milhões de reais pelo David? Pensem um pouco nisso. Ô, Tiger, tem informação, essa não é tão boa, da lesão de Wanderson. Isso não é nada boa, Meneghetti. Hoje pela manhã, reapresentação do grupo no CT Parque Gigante. Havia uma expectativa em cima da presença do Alan Patrick e do Wanderson, que foram foram retirados ao longo da partida contra a equipe do Botafogo por desconforto muscular. O Wanderson teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa esquerda. E o tempo de parada do Wanderson fica em torno de 4 semanas. O Wanderson, por exemplo, não vai poder jogar contra o Colo-Colo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana e já fica de fora, por exemplo, da partida contra o Coritiba nesta sexta-feira. Uma notícia que é um pouco melhor é a do Alan Patrick. Este tem só um desconforto muscular e é aguardado para ter a recuperação até o jogo dessa sexta. Isto é um dado que o Tiger nos traz preocupante. Bom, agora está claro que o Mano Menezes não apenas preservou o jogador, né, que o jogador realmente se ressentiu aos 47 minutos do primeiro tempo, e o jogador vai fazer falta, e vai fazer falta não só no Campeonato Brasileiro, Ribeiro, como fará falta também na Copa Sul-Americana. Não irá enfrentar os 2 jogos contra o Colo-Colo. E o Inter não tem um jogador como tal, não tem. Não é o mesmo jogador, tá? Não. Para quem acha não tem o mesmo jogador. No Brasil tem um ou outro que joga como ele joga, né? Naquela posição, naquele setor do campo. Isso já é uma teimosia. Naquele setor do campo, um ou outro. Certo, um ou outro, não é muito. Tu vai achar 2, não enche uma mão. Bruno Henrique tá machucado, agora chega o Everton Cebolinha, vamos ver como é que ele tá. E eu acho que a gente estaciona por aí. Eu acho que o recorte é pequeno ainda para a gente dar esse tamanho todo. Mas eu estou pensando no Inter pelo Inter. Vou evitar comparações. E no Inter pelo Inter, o Inter tem um grande prejuízo porque perde o único jogador que tem um contra um. O Pedro Henrique, de vez em quando tem espaço... Não, é isso que eu tipo, o Pedro Henrique tem 1 contra 1, só que não tem a mesma qualidade do Wanderson. É que o Pedro Henrique no espaço curto não tem a mesma eficiência quando está em velocidade. Mas o Pedro Henrique é o cara que pega a bola e não quer saber, ele parte para cima, ele até não consegue sempre. Mas o Caio Vidal também faz isso, né? O Caio Vidal, aí é questão de qualidade. Não, eu acho que não, eu acho que o Pedro Henrique é um jogador que ele tem um foco no drible que me agrada muito. O Caio Vidal, às vezes, ele faz a combinação com o Edenilson, no lateral. Combinamos que é um prejuízo grande, né? Se combinado, porque tem ainda alguma informação do Alan Patrick, a extensão da lesão dele? Tiger, tem Alan Patrick? Tem o Alan Patrick e só desconforto muscular vai ser recuperado para o jogo de sexta. Isso é uma grande notícia, porque os 2 juntos a gente viu o efeito que teve, né, no jogo contra o Botafogo já. Né? Baldassi, quero te ouvir. Não, a ausência do Wanderson é muito significativa e a ausência também nos jogos da Sul-Americana, né? É o nosso principal jogador ofensivo. Ele tem hoje um substituto que é o Pedro Henrique, mas convenhamos, não é a mesma qualidade. Embora o Pedro Henrique possa dar conta do recado. A volta do Alan Patrick, ela é fundamental. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, o Alan Patrick é mais insubstituível no time do Inter do que o Wanderson, por tudo que nós vimos no último jogo. E aí tu tá entrando num outro ponto. Por tudo que nós vimos no último jogo e pelo decréscimo de um jogador chamado Tyson. E aqui eu tô criticando o Tyson dentro de campo. Como ele diz, me critiquem dentro de campo, deixa eu fora, então é dentro do campo. O Tyson, esse ano, na minha opinião, é a decepção do Internacional na temporada 2022. O jogador que é reserva e que quando entra, mas tem um decréscimo de qualidade naquele setor do time gritante. JB, quero te ouvir. Meneghetti, o jogo contra o Coritiba, por incrível que pareça, ele tá cheio de desfalques. Tu tem o Mercado, que foi expulso, mas entra Moledo. Na lateral esquerda, provavelmente vai o René. Vai o PV. O René, assim, com sorte, volta contra o Colo-Colo, mas tem que, assim, tá tudo muito certo. Provavelmente vai o Paulo Vitor ali. Eu não duvido que o Mano bote um Liseiro ou até traga um Depena para a lateral esquerda. Quem botou o Liseiro ali, só para agregar, foi o Medina naquele Grenal da Arena. E foi bem. É um esquema de time diferente e ele foi bem. Não, tá, mas foi bem. Foi bem, tô dizendo, daqui a pouco tu muda alguma situação. Aí tu pega no meio campo, tu tem o Alan Patrick que hoje está descontado. Tendência que volte, mas ainda tem o desconforto, tem a situação. O Bruno Mendes hoje, por exemplo, deu voltas ao redor do gramado. O Bruno Mendes está completamente... Aliás, até fiz algumas ligações ali. O Corinthians está falando em colocar o Bruno Mendes na Libertadores. Inclusive, vazou uma informação que eu recebi. Lembra que eu tinha dito da proposta de 24 vezes? Um dirigente do Corinthians falou, direto da concentração deles, falou o seguinte, olha, cara, não é que é 24 vezes.
O Inter fez uma proposta em 24 vezes que pagava um mês sim, um mês não. As parcelas eram bimestrais. Eram 24 prestações, mas que durariam 4 anos para serem pagas. E aí o Corinthians ficou pistola. E aí o Corinthians está dizendo, a proposta do Inter é ruim. 12 milhões e meio de reais por um jogador como Bruno Mendes, eles acham um pouco. E aí recuaram. Então assim, tu perdeu o Bruno Mendes, tu perdeu o lateral esquerdo, tu tá mal com o meio articulador e tu não tem o teu ponto. É duro esse jogo. Tiger quer complementar lá uma informação. Eu queria entrar nessa gaveta que o JB abriu do Bruno Mendes. O Inter tá rescindindo. O Inter afirma, e ontem quem me confirmou foi o William Thomas, diretor executivo de futebol do Inter, que a direção está rescindindo o contrato com o Bruno Mendes, tá? O contrato de empréstimo está sendo rescindido. Ele hoje não treinou de maneira separada, deve se despedir do elenco nessa semana e viajar para São Paulo nessa semana. É o que afirma o Internacional. Eu vou dizer, tá? Eu respeito muito, parece que o Baldasso acha que não, eu respeito muito a opinião dele, né? Ele representa a grande parte da torcida do Inter, porque tem essa representatividade. Mas eu tô aqui para dar a minha opinião. Eu acho que o Inter tem mais sorte do que juízo. Tu pagar 2 milhões e meio de dólares por 30% de um jogador... Não interessa o percentual, Ribeirinho. Ribeiro, não interessa, o Inter vai usar o jogador. Isso não é investir em Bitcoin, Ribeiro. Ninguém faz esse... Porque é o clube que faz esse negócio, contratar um cara por esse valor, por 30%, não tem revenda. Mas ele é bom jogador, ele tá adaptado, cara. Não, aí é que tá. E ele é melhor que o Vitão. Não acho. É melhor, melhor. Eu não acho ele tudo isso. E eu acho até que ele não vale tudo isso. Aliás, não vale 30% do que querem. Vem, Baldasso. Bom, eu vou tentar manter o equilíbrio para falar depois desse monte de bobagem que disse o Ribeiro Neto. O Bruno Mendes, primeiro, valor de revenda ele não tem por quê? Ele tem 22 anos de idade. Por que não tem valor de revenda? Então, não tem, em lugar nenhum está escrito isso. Agora, sobre o valor de revenda, tô me lixando. O que eu queria era um contrato de 10 anos com o Bruno Mendes no Internacional. Porque é raro tu encontrar soluções no futebol. O Bruno Mendes não é uma aposta. O Bruno Mendes não é um jogador que tu vai pagar caro esperando que ele possa dar uma resposta pelo que ele já... Não. O Bruno Mendes provou no Internacional não só muito futebol, que faz dele no grupo do Inter hoje só não ser melhor zagueiro que o Moledo, e o Moledo a gente não sabe o quanto vai poder jogar por questões clínicas e físicas, mas o Bruno Mendes mostrou envolvimento com o Internacional, identificação com a torcida, bola, liderança e tudo que o Inter precisa de um zagueiro. Então, assim, é barato o valor pelo Bruno Mendes, e o Inter liberar esse jogador é um grande erro, gigantesco erro. Eu vou aqui, como mediador do programa, por enquanto, pelo menos, defender o Ribeiro Neto. E eu não concordo com o Baldasso disse que tu falasse um monte de bobagem. 2 só, tu falou. Não foi um monte. Não foi só isso. É um exagero baldaciano que tenha falado um monte de bobagem. 2 tu falou. Eu queria apenas colocar... Vocês viram o início da minha explanação. E eu divirjo respeitando. Verdade. Baldasso não consegue eu isso. Não. Mas esse tipo de opinião que tu deu, eu não respeito. Também. Então não tem problema. Não há problema nenhum. Só Baldasso veio ao estilo Paulo Miranda. Não tem problema. CCD, eu vou pegar tu para te dar um link para tu falar, já que tu quer falar. Já que eu quero falar, na verdade a gente faz parte de um grupo que todos falam. Que deveria. Não é. Mas vamos ver, vamos ver. Eu não sou tão burro quanto acho que eu sou. Eu não te acho burro, pelo contrário. Tu pediste a palavra, e é por isso que eu estou te dando. Vamos lá. Tá? Tu lembra do episódio Fica Jardel? Lembro. Inclusive, meu pai até hoje, o coitadinho deve estar olhando lá em cima, eu lembro de tudo que tu gastou no telefone, meu filho. A torcida paga. Eu ligava pro Fica Jardel. O que tem a ver aquele episódio? A torcida não paga a contratação, é isso que ele está dizendo. Torcedor, essa coisa de inflamada, meio irresponsável. Vai, contrata, como eu liguei pro Fica se Jardel. paga. Isso aí é uma ilusão. Mas o Inter não tá agora eu entendi. Entendi, amado Ribeiro Neto. Tu acha que o Inter tem que fazer um time ruim para ser rebaixado, como o Grêmio fez? Então não contrata o Yuri Alberto. O Grêmio não contrata o Arangues. igual. Pega o centroavante aí do Sampaio Corrêa, mas eu acho pega legal o Pimentinha, que não veio para Porto Alegre, contrata e faz um time baratinho. E aí vai pro rebaixamento, tudo bem. Eu acho legal. Tu gosta de cobrir jogo na Série B. Eu acho legal. Só para... Desculpa, eu sei que tu tem a prioridade, mas assim, só para não deixar passar. O Ribeiro está debatendo com base numa informação que ele tem na cabeça dele, que o Inter está fazendo. A informação
informação que o Inter está dizendo é outra, tá? Nós teríamos esse valor para pagar, desde que bem parcelados, para o Corinthians e tudo mais, e parará. O Inter não está falando em nenhum momento que senão fiquei responsável com a direção. A direção do Inter parece que a direção está fazendo um fica Bruno Mendes. Não existe isso, é da cabeça do Ribeiro. Eu acho legal essa referência com relação ao Fica Jardel, para quem não conhece ou não viveu isso na década de 90. O Grêmio tinha um jogador chamado Jardel, fez um sucesso absurdo, pertencia ao Vasco da Gama, tinha um valor que o Grêmio precisava pagar para o Vasco da Gama, e aí fez uma campanha, na época, com uma rede de telefonia, que se discava lá para doar um dinheiro para tentar comprar Jardel, não conseguiu. O Jardel acabou deixando o Grêmio, foi para a Europa, foi para Portugal, fez sucesso, não sei se não foi para o Sporting, mas enfim, fez um sucesso absurdo em Portugal e o Jardel virou e é uma lenda de todos, e aquela campanha ficou marcada por uma falta de adesão por N motivos. Mas o que eu queria colocar para vocês é outra situação. Contratar é difícil. Quando tu consegue contratar, tu sabe que vai dar certo, tu tem obrigatoriamente que fazer investimento para que ele continue aqui. Eu vou pegar como exemplo o próprio Internacional, de pós-Índio para cá. Quantos zagueiros o Inter contratou pós-Índio que não deram certo aqui? E esse Quando tu contrata um que deu, faz tudo para ele ficar. Por quê? Porque vai mandar embora e vai começar a chegar um monte de cara. Ah, quem é? Não, esse aí é muito bom, tá vindo do leste europeu, é gênio. Chega aqui, 2 meses. Aquele que veio da Alemanha, tu te lembra? O Lucas? É Lucas alguma Ribeiro. coisa? Lucas Ribeiro. Ele veio de graça, não custou nada, né? Ele não custou nada. Ele não joga nada. R$1. Tá onde ele hoje? Não jogou. E assim, vocês vão achar 50, Meneghete. Olha só, o Baldassi aprovou lá a tua tese, mas agora eu tenho que chamar o Tiger Junk, porque falando em contratações, o Grêmio está de olho em... Matheus Vital, meia do Corinthians, de 24 anos de idade. Ele pode jogar um pouco deslocado pelo lado do campo também. E ele está retornando, Meneghete, de um empréstimo que foi feito para o Panathinaikos, da Grécia. Retorna ao Corinthians e não tem planos de ser utilizado pelo Vitor Pereira. Portanto, a direção corintiana quer emprestar o jogador novamente, quer envolvê-lo em algum tipo de negociação. E o Grêmio está interessado em fazer uma proposta, em tentar contratar o Matheus Vital. Não há ainda uma conversa em andamento, Meneghete, mas fontes do Grêmio admitem que na lista de possibilidades de contratação que o Grêmio possui para a janela de transferências de julho, o nome do Matheus Vital está por ali. César, quero te escutar. Vamos lá, Matheus Vital. Eu vi esse menino começar no Vasco da Gama, um jogador de qualidade, um jogador que tem muito a agregar. Realmente, eu falava com o Ribeiro quando o Tiger passava a matéria e passava a informação, e a gente imaginou ele maior, né, Ribeiro, do que ele acabou virando, jogador no Corinthians, aí foi jogar na Grécia e tal, tá começando a tentar espaço, não vai ser comprado pelo time grego, e o que pode acontecer, ele parar no Grêmio. Dentro da régua do Grêmio, é jogador para ser titular e agregar muito. Repetindo, a régua do Grêmio mudou. O Grêmio vai mudar a fotografia incrivelmente, Meneghete. O Grêmio vai mudar a fotografia do time, finalmente, no mês de julho. O Grêmio muda a fotografia do time. Lembrando, 9 jogadores que caíram estavam no jogo no último sábado. O Grêmio vai mudar a fotografia. Se Matheus Vital vier, é ótimo. Se Kaiser vier, é ótimo. Felizmente caiu a ficha no Grêmio, para o Grêmio renovar e fazer um time melhor e mais forte, e para isso também subir de uma maneira mais tranquila. Ribeiro Neto. Ô, Meneghete, eu não quero ser o chato do programa, tá? Só que eu tento ter um mínimo de coerência naquilo que eu exponho para vocês. E eu estava discutindo aqui, enquanto o Tiger falava com o César, o que o Matheus Vital, eu achei que ele ia ser bem maior do que ele é. E isso acontece muito. E eu sou obrigado a dizer para vocês o seguinte, me preocupa, por que a coerência? Quando eu não fui contra a contratação do Lucas Leiva, eu sou contra o diagnóstico da direção do Grêmio, que acha que o Lucas Leiva, pelo valor investido, em grande parte da torcida também, acha que ele vai resolver os problemas do Grêmio. Não vai. Ele não vai decidir nenhum jogo para o Grêmio. E o Matheus Vital, eu quero lembrar para vocês, que se vocês conhecem o Matheus Vital, ele é das mesmas características do Campas.
Por que eu estou dizendo isso? Ele não vai resolver o grande problema do Grêmio, porque ele não é o meio armador. Ele é o antigo ponta de lança, só que pela esquerda, mais assim. Um cara de um bom chute de média distância, um bom combinador, mas ele não é meio campista. Joga no time do Grêmio ou não? Eu diria o seguinte, ele é melhor que o Campas, na minha opinião. Só que o Grêmio já gastou com o Campas uma fortuna, vai gastar outra fortuna pro jogador errado. É isso que eu quero dizer para vocês. Eu achei interessante essa análise do César, porque ontem eu bati um papo um pouco antes de entrar no ar no Donos da Bola Rádio. Hoje tem Donos da Bola Rádio? Tem, Donos da Bola Rádio, às 7 horas, 19 horas, FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS. Tu vai estar ou vai dar migué? Não, vou estar presente. Vai estar presente. Vou estar Tu presente. vai estar, CCD? Hoje, infelizmente, não vou poder. Hoje não vai poder? Não, hoje temos outros. Vai dar um perdido? Outro, agora, tu vai para trabalhar? Eu vou substituir o CCD. E tu, Ribeiro Neto, vai estar no... Sim. Tu vai estar no Donos da Bola Rádio? Eu já sabia. Então deve estar chovendo, então. Deve ter alguma coisa. Mas, ó, Ribeiro Neto é a grande atração. Você que está feliz da vida com as teses do Ribeiro Neto, vai assistir ele também às 7 da noite. Mas por que eu estou falando isso? Pouco antes de ontem eu entrar no ar, às 7 da noite, no Donos da Bola Rádio, eu liguei para um importante dirigente do Grêmio, que me disse, nós estamos atrás de mais 3 contratações. O Denis tinha falado 2 na última coletiva, mas são 3. 3. Presta atenção. O CCD falou, 9 jogadores estavam na queda, estavam no Sampaio. Anota aí, tá anotado? Lucas Leiva contratado, Guilherme, ponta direita, contratado até final de 2024, já até treina, e o Tassiano tá voltando. Um lateral direito, CCD, lateral direito vem, estão procurando. O Rodinei foi olhado, mas não vai ser ele, não dá, não quer vir e tudo mais. Um meia, olharam o Matheus Vital, mas o Corinthians quer vender, o Grêmio quer empréstimo, quem vai definir isso é o Vitor Pereira, que é o técnico do Corinthians. Se ele quiser usá-lo, beleza. Se não, vai ser liberado e aí o Grêmio tem chance. E um centroavante que o nome sonhado é o Kaiser. 220 mil mensais o salário do Kaiser por empréstimo até o final do ano. Grêmio, Atlético Paranaense e Vasco na parada. Bom jogador, vale o Kaiser. Taigor, mais um destaque da Central Band de Esporte. Próximo assunto, obrigado JB, é Renato Kaiser, centroavante que está no Fortaleza, foi a maior compra do futebol cearense e que o Grêmio está colocando em uma lista de contratações. E aí o grande relato que eu passo para vocês é que o Elkeson, nos bastidores do Grêmio, ele está já praticamente descartado. Tem muita gente que já desistiu do Elkeson, porque ele apresentou uma condição física abaixo daquilo que o Grêmio esperava do jogador que veio do futebol chinês. E por isso o Grêmio busca a contratação de outro centroavante, para tentar fazer essa sombra ao Diego Souza. O nome preferido é o Renato Kaiser, ele está brigado no Fortaleza, ele não se adaptou ao clube, não se adaptou ao trabalho do Vojvoda e é um jogador que está na lista sim do Grêmio para contratação na janela de transferências. Você sabe que eu sou meio fissurado em tabela de classificação, né? Eu estava vendo aqui uma coincidência, Inter e Grêmio nesse exato momento de 2022 tem a mesma campanha nas séries A e B. 21 pontos conquistados em 13 jogos, cada um com 5 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Campanha exatamente igual. Você sabe o que isso significa? Nada. Só eu fico estudando tabelas de classificação e eu queria perguntar para ti, César, sobre os reforços, essa lista que o JB deu, se tu acha que esta é uma mudança de fotografia saudável e que vai realmente agregar qualidade. Quando a gente brinca aqui, Meneghetti, fala do plantar batata e colher batata. O Inter tem a mesma pontuação que o Grêmio tem na Série B. O Grêmio optou pela continuidade. O Grêmio está repetindo o ano passado. Só que agora a diferença está nos adversários. Se o Grêmio estivesse na Série A com esse trabalho que está sendo repetido, o Grêmio estaria na zona de rebaixamento e estaria pagando outro vexame. Agora, em cima das informações do JB, parece que alguém se deu conta do tamanho do fracasso do Grêmio e começa a tentar movimentar. Lucas Leiva é isso, o Matheus, que eu fecho com o Ribeiro, não é nenhum Pelé, mas ele é melhor do que o que o Grêmio tem, ele é mais jogador do que o Grêmio tem. O Kaiser é atleta. Sabe o que é isso? Sabe o que é tu ter um ataque, Ribeiro Neto, com um atleta? Alguém que é atleta. O cara é atleta. O cara vai correr 90, o cara vai brigar com os zagueiros, o cara é atleta. Ele vai dar respiro pro Diego Souza entrar na hora boa. Essa é a realidade. Um lateral direito, imagina, Meneghetti. O Grêmio usou, sabe quantos laterais direitos nessa temporada?
O Grêmio usou o Felipe Albuquerque nos primeiros jogos e emprestou para o Novo Horizontino. Depois o Grêmio usou o Orejuela, mandou embora. Depois o Grêmio botou o Rodrigues, que não estava dando nenhum. Depois trouxe o Rodrigues para Foi o melhor, na minha opinião. Depois o Grêmio contratou o Rodrigo Ferreira. Machucou, parece que não vai dar certo. Aí o Grêmio tentou o Sarará e o Varela. E depois contratou o Edilson. Cara, 8! Tu quer me dizer o seguinte, se passar um cara com uma camisa de número 2 nas costas de perto da arena, os caras chamam. Vem aqui. Não, os caras estão com medo, eles não tem nenhuma número 2 para vender. O cara passa ali, não, a 2 eu não quero. Por que não? Os caras vão botar para jogar, eu quero ver o jogo. Fala, Baldacinho! Gente, o Grêmio vive uma situação emergencial de quem precisa melhorar de qualidade. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, meu querido Meneghetti, nós daqui a pouco estamos completando 3 anos dessa nova fase de Donos da Bola. Eu participei antes, na fase anterior, 8 anos desse programa. Hoje, provavelmente, nós estejamos tendo a participação mais insuportável de um participante na história desse programa, que é do Ribeiro Neto. O Ribeiro Neto está preocupado com quanto o Grêmio vai gastar. Ribeiro Neto, deixa eu te dizer uma coisa, Ribeiro Neto. Se na tua casa um dia estourar o cano d'água da cozinha, tu vive uma situação emergencial. Quando chegar o encanador que tu ligou na tua casa, eu te garanto que tu não vai pedir o preço que ele vai cobrar, tu vai mandar ele fazer. O Grêmio precisa resolver problema, gente. O Grêmio está preocupado se vai custar caro trazer algum jogador. Se o Grêmio não mudar a fotografia, não melhorar a qualidade do seu meio-campo, o Grêmio corre risco, gente. Não, quem vai pedir o preço é a dona Alessandra. Ela é que vai pedir o preço. Agora, eu não concordo de novo com o Baldasso. Não é a participação mais insuportável do Ribeiro Neto, mas tem umas 20 piores que essa aqui. Fala, Ribeirinho. Eu diria assim, como qualquer outra pessoa responsável, que não sou eu, é a patroa, né? É, a dona Alessandra. Ela vai pedir 3 orçamentos. E aí, vai fazer uma licitação. Enquanto isso, a água jorrando, né? Não. Vamos deixar essa água jorrando. A água tu estanca no registro. É isso aí. O problema é que esse estancar no registro do Grêmio foi falta de vitórias. Não dá pra deixar o seguinte, ó. Estanca aqui, nós não vamos jogando enquanto resolver. Vamos jogando enquanto tá fechado. Não. O dele é não jogar. Daí quando tiver o jogador, aí entra em campo. Se você fizesse isso na Vila de Monterra, urgente, venha. Eu quero falar sobre Vitão, Meneghetti. A gente falou já sobre a normativa da FIFA que autoriza que os jogadores tenham vínculos unilaterais. A gente abordou muito o prisma do Yuri Alberto, que abre uma janela para que esse jogador venha a atuar no Internacional, e é algo que a direção de fato está tentando para resolver o problema de centroavante. Mas eu quero pegar o prisma do Vitão. A notícia de hoje pela manhã, ela encaminha a permanência do Vitão. O Inter tinha convicção, o Inter tinha certeza, Meneghetti, de que essa normativa da FIFA, ela viria. Só que se tinha a expectativa de que ela funcionasse até dezembro desse ano. O fato dela funcionar até junho do ano que vem segura Vitão no Internacional, pelo menos até junho do ano que vem. Agora, resta apenas redigir o contrato, é do interesse do Vitão e o jogador deve ficar aqui no Beira-Rio pelo menos até metade da próxima temporada. Eu tenho uma desconfiança de que o Internacional já tinha assim mais informações, não apenas que a FIFA estava estudando a normativa, mas inclusive do prazo para sair essa normativa e que isso possa ter, Baldasso, arrefecido o interesse do Inter, o que eu acho uma postura equivocada, em Bruno Mendes, Baldasso. Pode ser que sim. E eu acho que a gente não precisa estabelecer o embate de quem é melhor, Vitão ou Bruno Mendes. Alguns podem achar o Vitão, outros podem achar o Bruno Mendes. Eu só acho que ambos são fundamentais. É importante que o Vitão fique. Que bom que a coisa se desenrola para que ele permaneça. Ele é um bom zagueiro, está sendo titular do Inter, não sei se vai ser na sequência, mas eu tenho que lamentar a ausência do Bruno Mendes. Eu acho que pode ter ligação, sim. Esse esmorecimento do Internacional nessa questão Bruno Mendes, que eu critico, mesmo que o Inter tenha tido um indicativo de que o Vitão continuaria, esse esmorecimento pode ter ligação com alguma informação que o Inter já tinha de que aconteceria algo para o Vitão ficar. César. E acho que é por aí, e é preciso aí posicionar o que aconteceu na janela passada. O Inter trabalhou muito bem a discussão sobre isso. Tem Alan Patrick, tem o Wanderson, tem Vitão, tem uma série de jogadores que o Depena, que também veio nessa condição. O Internacional foi o clube brasileiro que melhor trabalhou nessa relação com a guerra. E isso que está acontecendo agora vai mexer, não é que está mexendo com a estrutura do futebol brasileiro. Quem trabalhou, quem monitorou esses jogadores e conseguiu trazer, tem mais chance. Eu acredito também nisso, Meneghetti, acho que passou muito por isso.
Nós estamos falando de um acréscimo como o Vitão por mais tempo, acho que passou, e aí o Baldasso também gosta dessa relação, não precisamos fazer quem é melhor, quem é pior, o fato é que são 2 jogadores de qualidade e o Inter agrega. Mas vem bastante coisa por aí, vai mudar a relação no futebol brasileiro. Essa medida que saiu hoje pela FIFA vai mudar a janela no futebol brasileiro. Ribeiro, rapidamente que eu tenho que ir a break. No final das contas, vocês acabaram concordando não, comigo. Não, Muito obrigado. Não. Obrigado. Intervalo, Tiger Junk conversando com vocês na live do YouTube. Olha quem vem chegando. Vai começar o babado. Júlio Ribeiro, senhoras e senhores, na mesa de aula, dando show. É o sonoplasta. Eu acho que a gente tem que fazer umas vinhetinhas, Julinho, tipo vai dar namoro. O Ribeiro Neto fala alguma coisa, ele gosta. O Baldasso faz uma tese, eu não entendi o que ele falou. Vamos ter que soltar essas vinhetinhas aí. Vamos fazer, eu acho bom. Que elegância, hein, Tiger? Diz o Guilherme Gribler. Obrigado. É um estilo Tchatcho Kudê. Tô com saudade? Sempre tô com saudade de Tchatcho Kudê. É o tchatismo. Mas hoje o Guerreiro tava com frio, meteu uma manta, não tirou. Muita gente criticou. Aliás, vai lá no meu Instagram. Não faço isso, normalmente eu peço para vocês irem no Instagram de outras pessoas. Mas vai lá no meu Instagram, @TigerJunk, e vota na enquete, porque eu quero saber a tua opinião. Se o meu look ele tá God ou se o meu look ele tá inimigo da moda. Então vota lá. Por enquanto, 61% inimigo da moda. Julinho, tá God ou inimigo da moda? Tá God, disse o Julinho. Rezende, tá God ou inimigo da moda? God é bom. É good. O Rezende disse que tá bom. Então ganhou. Tá bom. Se tá bom, tá bom. Tchau. Eu falei naquele momento o tamanho da dificuldade que a gente falou nas contratações. E esse nome, essa contratação, e eu gostei muito do que tu falou, enquanto o Tiger falava do nível da contratação do Kaiser. É um pouquinho melhor que o alemão, né? Não, tu tá enganado. Tu não conhece o Kaiser, Ribeiro. E eu conheço o Kaiser. Conheço. É um bom jogador de futebol. Bom jogador de futebol. Posso contar um bastidor aqui? O JB tá preocupado com o programa. O JB tá preocupado porque estão todos contra o Ribeiro. E aí ele disse, pô, isso não é legal, porque fica um pouco chato e tal, todos contra o Ribeiro. Fica magoaria. Aí tá, todo mundo disse, pô, tá certo, vamos dar uma acalmada no Ribeiro. Aí ele abre a manifestação dele dizendo que o alemão é igual ao Kaiser. Ou o Kaiser é um pouco melhor que o alemão. Cara, quer que eu minta, é isso? Cara, tá, eu não vou nessa linha, tá? Mas o Kaiser já jogou em alto nível, o alemão tá começando a jogar. Eu não vou nessa linha. O Kaiser foi protagonista de competições importantes como a Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. Aí vocês não dá pra... Foi liberado pelo Atlético Paranaense. Não, é que aí é sacanagem a gente comparar, porque aí parece implicância de tese. O alemão jogou em Série A, o alemão tem 6 jogos. 6 jogos. Nosso amigo Fabinho Pinheiro, amigos todo mundo aqui, mandou uma foto aqui, o pessoal lá na Clear Channel, no escritório, trabalhando e vendo os donos da bola. Grande Fabinho. Fabinho Pinheiro, diz que é piloto, né, cara? Diz que é piloto. Dos bons. Dos bons. De kart, vamos botar aí na corrida de kart de vocês aí. Não dá. Ele vai roubar, né? Nós andamos de ré. Ele vai tirar 15 voltas em cima do Tiger e do JB. Vai tirar. Fabinho Pinheiro, grande abraço. A turma da Clear Channel aí. Muito obrigado pela audiência. Paulinho, vamos colocar o resultado final da enquete interativa, perguntando sobre Yuri Alberto. Yuri Alberto, é o que falta ao Internacional? Sim, o grupo fica completo e briga por títulos. Podia botar uma vírgula assim, ó. Vírgula. Viu, Ribeiro Neto? 69%. Não, o time tem outros problemas mais importantes, tem que pagar as contas e tudo mais. 31%. Também. Eu fico contente com os 30%. 31%. 31. Hoje às 7 da noite tem o Donos da Bola na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS, todo mundo lá, 19 horas, Donos da Bola, versão rádio. E amanhã a gente está de volta aqui ao 12h30.